Aqui quem fala é Priscila Forte Nascimento, membro internacional da equipe de presidentes da Herbalife, e hoje eu estou aqui realmente num privilégio de poder compartilhar com vocês a história traduzida na íntegra de George de la Concepción, o Fit Couple. George e Disney, né, são um casal, eles têm 7 anos e meio de negócio da Herbalife e hoje eles são membros da equipe internacional de Chairmans 140K e hoje eu vou traduzir a história do kickoff deles de Nova York de fevereiro de 2020. Bom, o George diz: bom, nessa sessão eu vou falar sobre a minha história, quem eu sou, da onde eu venho e basicamente minha trajetória na Herbalife dos últimos 7 anos e meio. Alguns de vocês eu já conheço e talvez até já me conheçam e também minha história. Mas também tem muitos aqui que eu nunca ouviram minha história. E na verdade não é necessariamente o que vocês veem nas mídias sociais. Existe muita coisa que acontece nos bastidores, muita coisa que acontece que aparece nas mídias e muita coisa que não aparece nas mídias. Então eu quero hoje lhes contar a história por trás e o que você não consegue ver nas mídias. Porque através das mídias sociais podemos mostrar uma perspectiva diferente, onde tudo é incrível, onde todos somos só sorrisos, mas na verdade não consegue mostrar toda a luta, o trabalho consistente e tudo que acontece por trás nos bastidores para que as coisas realmente aconteçam e que nos permite estar onde estamos hoje. Então, hoje agora vou lhes dar a história completa, para vocês entenderem quem eu sou, além do que vocês veem através das redes. Muito do que não pode ser visto por lá. Então eu comecei na Herbalife com 23 anos. Nossa, eu já tenho 31, tô ficando velho, meu Deus, passei dos 30. Na verdade, sem ofender vocês que estão nos 40 ou mais, na verdade até estou bem ansioso para chegar. Mal posso esperar para ver como vai ser minha vida depois dos 40. Mas enfim, eu comecei na Herbalife aos 23. E eu quero compartilhar com vocês minha história de vida antes de eu ter iniciado a Herbalife, para vocês poderem entender por completo realmente a minha história. Bom, eu não sei vocês, mas essa é a parte do evento em que eu menos me sinto à vontade. Eu simplesmente não gosto. Eu até fico me sentindo bem por inspirar os outros, mas o processo de compartilhar algumas coisas da minha história me doem. Então, quero que vale a pena para poder ensinar-lhes algo, para vocês aprenderem através da minha história e se inspirarem com algumas coisas de valor. Bom, então vamos lá. Minha história começa bem mais cedo, bem mais anos atrás, lá em Cuba. Eu cresci bem pobre, o que pode ser bastante comum para quem cresce em países de terceiro mundo. Então eu cresci muito pobre. Meus pais lutavam muito. E eu não vim de uma família rica, não tive privilégios. Eu vim de uma família muito abaixo da média. E eu me lembro de crescer em toda aquela luta para a sobrevivência e morar em várias casas, umas ruins e umas bem ruins. Em uma específica eu me lembro, eu era bem pequeno, a casa era pequena e o nosso quarto também era muito pequeno, onde dormíamos todos juntos. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E eu acordava à noite e eu via escorpiões subindo pelas paredes. E esse foi um dos piores momentos que passamos. E, aliás, eu fui para Cuba no ano passado, pela primeira vez em 17 anos. E eu fiz um tour, passando por todos os bairros e casas onde eu morei, porque eu queria mostrar para os meus filhos onde eu cresci e minhas origens. E posso dizer que foi surreal, simplesmente inacreditável, muito emocionante reviver os lugares de onde eu vim, meu passado, onde eu cresci. Na verdade, eu não pude acreditar de onde esse menino veio. A mentalidade que eu tinha quando morava lá realmente é inacreditável. Mas enfim, voltando. Meus pais estavam sempre tentando melhorar de vida, evitavam desperdício, economizavam para melhorarmos de vida
e eles já sabiam que nunca seria possível uma vida melhor para nós em Cuba. E aí um dia, meu pai teve muita sorte. Ele descobriu um emprego em uma franquia de lavanderias em que, para alguns dos melhores funcionários, eles davam visto para os Estados Unidos. E isso acontecia apenas de 4 em 4 anos. Meu pai imediatamente começou a trabalhar e dar o suor e o sangue nesse trabalho. Então, um dia, finalmente, ele chegou em casa com um envelope que dizia basicamente que ele tinha conseguido um visto para irmos morar nos Estados Unidos. Então, meus pais venderam tudo o que tínhamos, o que não era muito, mas deu para a nossa viagem e, se não me engano, sobrou $20 no bolso. E quando chegamos, isso foi em 1998, chegamos no Halloween, o que foi uma experiência muito louca, porque imagina uma criança chegando em um novo país e você sabe, lá as pessoas ficam todas fantasiadas. E imagina eu, uma criança de 10 anos, vendo essa cena, né? E nos Estados Unidos, pessoas fantasiadas e com máscaras no meio do aeroporto, enfim. Foi uma coisa interessante. Mas enfim, e aí começamos nossa vida na América. Moramos num bairro muito pobre, meu pai trabalhava por $5 a hora, minha mãe arrumou um emprego em uma cafeteria, e foi difícil o primeiro ano. Foi difícil para eles, foi difícil para mim na escola, porque além de eu não falar inglês, e eu também era pobre e usava todas as roupas de segunda mão, usadas. As crianças tiravam sarro porque minhas coisas eram ruins, eram muito usadas, de baixa qualidade, enfim. Pode ser que muitos de vocês já tenham passado por isso. Mas enfim, foi um ano muito difícil, nossa chegada aqui. Meus pais aos poucos foram melhorando de emprego, fomos mudando para casas melhores, eles começaram a ganhar mais, etc, etc. Eu aprendi a língua, enfim. Assim as coisas foram se ajustando, as coisas foram melhorando. E quando a situação financeira melhorou, eu pude começar a praticar esportes nas aulas extras da escola, que são aulas pagas. E para mim foi muito bom, porque eu adoro esportes. E a essa altura eu já estava no colegial. Meu pai abriu um negócio próprio, que era um food truck, próximo às áreas comerciais, e servia almoço e café da manhã. Então, estávamos indo bem. Ele comprou uma casa, então mudamos para o nosso lar e as coisas estavam cada vez melhores. E, enfim, eu indo bem nos esportes na escola e, na verdade, eu sempre fui do tipo atlético. Sempre gostei de exercícios, atividades físicas. Quando eu entrei na Herbalife, eu já gostava de ter uma vida ativa e saudável. E naquela época eu fazia exercício todos os dias. Quando eu voltava da escola, nas praças, parques próximos de casa e no jardim de casa também. Eu fazia flexões, abdominais, corridas, isso desde os meus 11, 12 anos. As outras crianças gostavam de jogar bola ou jogar videogame. Eu gostava de fazer exercícios todos os dias. Eu e meu pai colocamos um supino atrás de casa, em alguns pesos, enfim. E aí eu treinava. Eu treinava sozinho e alguns amigos também vinham para treinar no jardim de casa. Alguns vinham e depois de um tempo logo já desistiam, mas eu continuava focado nos meus treinos. Ninguém me chamava para jogar basquete, né? Acho que minha altura não ajuda muito. Então eu ficava em casa e treinava. Isso devia ter uns 13 anos e continuava firme. Vários deles falavam do meu tipo físico e aí resolviam começar a treinar comigo. Treinava uma semana, um mês, depois parava e eu firme. E aí, chegando aos 18, 19, 20 anos, eu já lembro que eu já estava numa ótima forma física, tudo porque eu sempre fui muito consistente nessa parte de me cuidar. Coisa que, aliás, as pessoas até hoje fazem. Querem um resultado e acabavam desistindo. Mas enfim, voltando. Estamos animados, gente, muito animados esse ano, porque vamos ser número 1 da Herbalife. E segundo, porque, gente, essa é uma nova década. E com isso, nós temos uma nova oportunidade. Não só de um ano novo, mas todos nós podemos decidir fazer uma nova década na nossa vida.
Então, se você tem sonhos, tem metas, essa é a época perfeita. É a melhor oportunidade, daquelas para você tomar uma decisão e não parar. Usando esse meu exemplo da época de fazer uma atividade física constante e ter os resultados que eu desejava. Em poucos anos você atinge uma coisa que ninguém atingiu só por ficar consistente. Então, não seja aquela pessoa que desiste fácil. Esse pode ser o seu ano, um novo resultado físico, construir uma organização. Mas enfim, voltando para aquela época, meus amigos desistiram de treinar e depois queriam ter o corpo que eu tinha. Muito surreal isso. Mas enfim, também em relação ao negócio acontecem essas coisas. Na época eu lembro que eu ofereci oportunidade de negócio para os meus amigos e a maioria não quis. E 7 anos depois aqui estou eu. Alguns começaram, alguns desistiram e agora querem meu resultado, sem fazer nada. Mas enfim, voltando ao meu colegial, eu não desisti de treinar. E naquela época estava chegando a hora em que eu tinha que tomar uma decisão. Ou seja, naquela época, eu preciso dizer, eu odeio escola e odiei a escola a minha vida toda. Eu nem sei explicar em palavras o quanto eu detestava literalmente a escola. E eu era horrível. Eu tinha péssimas notas, meu Deus. Meus filhos estudam em casa hoje, né? A tutora educacional particular deles é até aqui de Nova York, uma pessoa fabulosa. Ela dá as aulas com muito carinho, passa as tarefas diárias. E meu filho fica, pai, eu quero ir para a escola. E eu penso, não, porque ele é exatamente como eu. Ele não presta atenção, não consegue focar, e hoje eles chamam isso de DDA e sei lá quantos outros nomes, não importa. Mas enfim, ele não tem ideia de como é a escola, e eu digo, filho, confie em mim, esse não é um lugar onde você queira ir, acredite em mim, porque às vezes ele entende sobre não ir à escola, mas às vezes fica insistindo. E ele, quando pede, eu falo, não acredito, você não tem ideia do que está falando. Vai ter que acordar às 6 da manhã e voltar às 5 da tarde. E mais da metade das coisas que vai aprender lá, você nunca mais vai usar e nem precisa. Então, na verdade, para mim, o sistema educacional é uma coisa que não faz sentido. E aí as crianças crescem e fazem o quê? Porque o sonho grande deles acontece na infância. É quando a criança quer ser astronauta ou qualquer outra coisa bem grandiosa. E aí a criança pequena vai na escola e ela não aprende nada de como realizar todos esses sonhos grandes. E aí seus sonhos vão diminuindo. Enfim, essa é uma triste história, mas é realidade. Então, na época, o colegial era muito duro. Eu tinha só mais um ano antes de me formar. Eu já estava quase repetindo, não tinha a média das notas para passar de ano. Eu era mesmo um desastre. Aliás, a Disney e minha mãe acharam meu boletim de notas do colegial recentemente. E era tudo DDD, FFF. Gente, muito ruim. Aliás, eu não fico mais nem fazendo as apresentações em slides, porque para mim só o preparo já me deixa preocupado de ficar bem feito e sair direito. Então eu simplesmente gosto de falar. E com isso eu me sinto bem de saber que eu não preciso mais ficar preparando nada. Enfim, eu era horrível e aí eu descobri um jeito para passar, porque eu ia tão mal e comecei a ficar preocupado com isso e eu achei um programa especial na escola para casos especiais, tipo um reforço. E eu consegui entrar para ajudar eu passar e me formar. Era um tipo supletivo, eu conseguia fazer os 4 anos do colegial em 3 e aí eu resolvia 2 problemas. Além de conseguir passar de ano, eu ainda conseguia acabar o mais rápido possível aquela escola terrível. Então eu fiz esse intensivo, né, tipo supletivo, e o que eu não sabia mais realmente o que fazer da vida, honestamente, porque na verdade tudo ia começar com um diploma. Então, primeiro eu estava tentando me concentrar em como conseguir o diploma. E as coisas iam tão mal na escola e também no supletivo que antes de me formar eu tive a oportunidade de conseguir um diploma do ensino básico e fundamental, que nos Estados Unidos chama GED, que é no caso de eu não passar no colegial e ficar sem diploma nenhum. No fim, deu certo, eu consegui o diploma, enfim, passei pela tragédia. Mas depois que eu me formei, veio a seguinte pergunta: e agora?
Eu sabia que para arrumar um bom trabalho, eu teria que fazer um curso sobre alguma coisa, né, que eu pudesse trabalhar. É assim que funciona aqui. Então eu pensei, que tipo de curso que eu faria? E aí, pensando, me veio a ideia de ser bombeiro. Pensei, bombeiro vai ser legal. E nessa época, até então, independente disso, eu já tinha arrumado muitos trabalhos para ganhar algum dinheiro. Meu primeiro trabalho foi de empacotador, ganhava 5 centavos a hora. Passei por vários, fui juntando dinheiro, uns melhores, uns piores. Comprei meu primeiro carro usado e velho, mas era meu primeiro carro. E, enfim, eu trabalhava e ia nesse curso de bombeiro. Mas só que nas aulas do curso tinha, vocês não vão acreditar, fisiologia, biomedicina, era uma loucura e era muito mais complexo. E eu tinha que estudar muito. E depois de um mês que eu estava lá, eu já estava fora. Eu tinha que aprender muita coisa. Aí eu decidi, meu Deus, realmente isso não é para mim e resolvi desistir. Aliás, uma das várias coisas que eu desisti na minha vida. E o que eu quero para vocês é dar uma perspectiva, porque eu era esse tipo de cara. E quando vocês me veem agora, o cara de sucesso, o cara que vive uma vida extraordinária, que tem um crescimento incrível e que ganha milhares e milhares de dólares e que tem uma linda família e tudo mais, vocês não veem o cara que veio antes desse cara. Vocês não veem o cara que estava perdido, tentando descobrir o que ia fazer da vida. E essa é a história que eu estou contando para vocês agora. É desse cara que veio antes. Então, depois de eu terminar aquela escola de bombeiro, aliás, desistir, quis dizer terminar esse assunto, eu passei mais uns meses pensando o que eu iria fazer. Um dia eu tive ideia de fazer um colégio técnico para mecânica de aviões, porque eu tinha um amigo que tinha acabado de se matricular nesse curso e eu pensei, podemos fazer o curso juntos, técnico de avião. A ideia me pareceu muito legal. Eu adoro aviões desde pequeno e é uma coisa de família. Meu avô é engenheiro de aeronaves. Foi ele que projetou e construiu o único avião já fabricado em Cuba. Então, quem sabe eu dou certo nisso? É uma coisa, é um talento da família e deixo meu avô orgulhoso. E depois que eu comecei, meu avô ficou tão animado. Ele estava lá em Cuba e mal podia acreditar que o neto ia seguir pela mesma carreira. Não era bem engenharia, né? Mas enfim, era para ser mecânico de aviões. E o curso era para demorar 3 anos, eu demorei 4 para completar. E naquela época eu era muito péssimo, minhas atitudes eram muito ruins. Eu cabulava aulas, eu copiava as provas, eu copiava as lições, eu não aparecia, ficava com faltas, pegava trabalho dos outros para entregar com os amigos, enfim. Eu era tão preguiçoso, tão terrível, que no dia de entregar o último trabalho final, eu não me dei ao trabalho de fazer. Eu tirei xerox da lição pronta e só mudei o nome na hora de entregar. Ou seja, como é que eu podia forjar tudo e com isso achar que eu ia chegar em algum lugar? Então, na prática, eu estava oficialmente graduado, mas eu nunca tive as notas nos exames finais, porque foi uma cópia, literalmente. Então, não pude ter minha licença para poder trabalhar em nada na parte de aeronave. Então eu não me qualifiquei para isso. Na verdade, até aquele momento da minha vida, eu nunca estava qualificado para nada. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, estava muito perdido. A minha vida realmente era uma grande bagunça. E ainda estava com milhares de dólares de dívidas dos financiamentos dos cursos que eu estava fazendo. Enfim, aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma aula de piloto, porque afinal piloto é muito mais legal do que ser mecânico. E aí eu troquei de curso, fiz a matrícula, fiz um novo financiamento, fiz uma aula de voo e vocês não acreditam, eu desisti. Porque eu pensei, muita escola, muita aula e tudo de novo, preguiça, desisti. E quanto mais eu começava alguma coisa, só piorava a minha situação. Não ter a menor ideia do que fazer estava realmente me consumindo. Por outro lado, a Disney, ela estava na mesma. Ela tinha se inscrito em uma escola privada para algo que ela nem sabia explicar direito o que era. Na verdade, era um curso novo na área médica, entre recepcionista e ajudante de médico, enfim. Era para trabalhar no hospital, eu não sei muito bem o nome, nem ela sabia explicar. Ela também tinha as dívidas do colégio financiadas
E ela, na verdade, estava estudando lá só para fazer a mãe dela feliz. Porque, de acordo com a sociedade, se você quer ser alguém nesse país, você precisa estudar e se profissionalizar. Mas na prática, isso não é verdade. Aliás, eu sou a prova disso. Porque existem maneiras diferentes de você chegar em algum lugar na vida sem necessariamente se matar de estudar. Na verdade, eu não estou querendo desrespeitar vocês que estudaram muito para ter uma carreira, mas a realidade é que você vai para a escola para pegar um diploma, para trabalhar para alguém que geralmente não tem diploma. É só uma pessoa com visão de negócios. Então você provavelmente vai trabalhar para alguém que nem fez tantos cursos assim e simplesmente alguém que descobriu uma maneira de servir a mais pessoas e arrumou uma solução para as coisas da vida, certo? Bom, mas na época, sem dúvida nenhuma, eu só queria saber o que eu ia fazer da vida. Então, no caminho de descobrir, eu fui arrumando, sei lá, uns 10 empregos diferentes enquanto eu tentava descobrir. Eu fui manobrista, enfim, eu tive vários empregos, todos eles sem nenhum tipo de glamour. Eram só empregos para ganhar um dinheiro para poder sobreviver, sem ter ideia do que fazer. Aí um dia, meu irmão mais novo foi para a escola de teatro. E aí eu fui buscá-lo em uma de suas aulas. E eu acabei assistindo ele, porque ele sempre foi muito talentoso. Muito talento, muito carisma mesmo. Para aqueles que conhecem meu irmão, sabem do que eu estou falando. Ele realmente tem muito carisma. E um dos agentes que fazia parte do elenco olhou para mim e me disse: é seu irmão? Por acaso você não está interessado em modelar? Aí eu disse, claro, posso tentar com certeza. E lá fui eu de novo. Então eu fiz um book, tentei ser modelo, tentei fazer alguns comerciais. Foi ok no começo, mas enfim, eu quase não tinha tempo livre, eu recebia pouco e eu pensei, esse até pode ser um caminho, quem sabe um dia, quando eu tiver uma proposta para ganhar um pouco mais, alguma coisa mais sólida. Enfim, e aí o agente me disse, e se você, ao invés de modelar, começar a fazer algo na parte de atuar? E aí me veio a ideia de mudar para Miami, porque em Miami é que tem as produções mais famosas de telenovelas. Quem sabe eu não posso ser um cara famoso pelo mundo, porque eu sou muito baixa para ser modelo, então quem sabe eu não posso ser um ator e esse possa ser meu caminho? E aí, em Miami, eu sei que tem o melhor curso para atuar, um dos melhores do mundo, e conseguir um trabalho em novelas. Então, eu fiquei animado, me matriculei numa escola lá em Miami, porque lá tem muita gente famosa que saiu daquela escola e conseguiu seguir carreira. E o professor do curso era um cara muito famoso e bem relacionado no mundo das telenovelas. Então, vendemos todas as nossas coisas, empacotamos tudo, pusemos tudo no carro e fomos para Miami tentar a nossa sorte. E perseguir o sonho de ser um ator famoso de telenovelas pelo mundo. Nessa altura, meus pais já estavam morando em Miami, porque eles tinham perdido a casa. Teve um problema na economia que entrou em colapso nos Estados Unidos e eles acabaram perdendo tudo. Eles perderam o negócio, perderam a casa, perderam dinheiro e foram para Miami atrás de oportunidades. Na verdade, eles não acharam uma grande oportunidade, mas até que estavam conseguindo sobreviver em alguns empregos legais em Miami, e aí nós acabamos chegando um ano depois deles. Eu ainda não sabia no que eu ia trabalhar para sobreviver em Miami. Então a Disney conseguiu um trabalho rápido, porque ela tinha um diploma e, enfim, e ela começou a trabalhar. E eu, pelo meu lado, não sabia o que fazer. Enfim, um belo dia pensei em participar de uma escola de bartender, aprender lições sobre o trabalho de bartender, tem muitos bares em Miami. Enfim, fui para o curso aprender nada, como sempre, típico, porque pelos próximos meses a única coisa que eu aprendi, acredite se quiser, foi segurar a garrafa. Foi isso que aprendi. Eu não aprendi nada sobre drinks. E aí em Miami, eu estava morando nessa época com meus pais, no primeiro mês. Enfim, enquanto eu fazia as entrevistas para arrumar um emprego, começamos morando com eles. E nas entrevistas, você precisa preparar drinks. E eu não tinha a menor ideia como fazer drinks. Posso dizer que foi um dos momentos mais embaraçosos da minha vida fazer isso por um mês.
Porque eu ia nas entrevistas e eles perguntavam: você fez curso de bartender? E eu respondia: claro que eu fiz. Ok, me faça um Cosmopolitan. E aí eu ficava tipo: bom, sabe, essa não é bem minha especialidade. E eu realmente não sabia o que fazer mais nessas entrevistas. E foi assim por um mês, entrevista após entrevista. Até que um dia, finalmente, eu entrei num bar e, sabe, tem só um drink que eu sabia fazer, que é mojito, porque sou cubano. Então esse era o único drink que eu sabia. E toda entrevista que eu ia, eu pensava na minha cabeça: oh meu Deus, me peçam mojito, 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 mojito. Essa era a única coisa que eu pensava e, na verdade, esse pensamento nunca funcionou. Mas nessa entrevista, o cara que era dono do bar, que provavelmente não sabia fazer nenhum drinks, né? Tinha acabado, me chamou para entrevista e era em South Beach. Então ele me disse: ok, tudo bem, você pode me preparar um mojito? E eu disse: sim, posso. Então veja, essa é mais uma lição. Você não precisa saber tudo sempre. Você pode saber um pouco, ir fazendo, descobrindo, e enquanto vai aprendendo. E foi assim o meu primeiro emprego de bartender em Miami. E aos poucos eu fui aprendendo a preparar drinks. E as pessoas me pediam drinks na piscina da cobertura, porque o bar é desses tipo rooftop, sabe? Eu dizia: vou trazer para você, não se preocupe, eu trago. E aí eu saía, via a receita no Google e fazia. Então, comprometa-se primeiro, essa é a chave. E depois você descobre como. Essa é a atitude. Tantas vezes no nosso negócio eu vejo pessoas tentando aprender tudo e esperar o momento perfeito, como aprender tudo sobre os produtos e tudo sobre o plano de marketing, porcentagens e como vai fazer cliente, como vai recrutar, tudo na teoria, tentando aprender sem nunca ter falado com nenhuma pessoa. Então, fale com as pessoas, só fale sem pensar e você vai descobrindo no caminho. Você vai cometer erros, você vai se envergonhar, mas eu posso te garantir que você vai aprender no caminho. Bom, então fiz isso por um ano. Estávamos pagando as contas, conseguimos nos mudar para uma casa, que, né, só eu e a Disney, mas não era nada demais. Eram só contas que pagávamos e sobrevivíamos. E apesar disso, ainda tínhamos grandes sonhos. Tínhamos mesmo grandes sonhos. Eu trabalhava, fazia o curso de ser ator, e enfim, eu achava que essa seria a nossa saída, aliás, que uma hora iria acontecer para mim. Meus pais, por outro lado, nessa época começaram a tomar os produtos Herbalife, e eu estava muito convencido de que meu futuro estaria nas telas. Eu até não estava indo tão mal, para falar a verdade. Eu ia nas aulas, eu era um bom aluno, o professor gostava gostava de mim, me incentivava. E um dia ele veio com um contato de um agente muito importante que produzia telenovelas na Colômbia. Ele me deu o contato e disse que o cara viu um teste meu na aula, assistiu alguma coisa e talvez que eu pudesse ter uma oportunidade. Na hora eu disse: estou interessado. O professor disse: olha, mas eu não tenho nada garantido, não tem nenhuma proposta. Na verdade, ele só gostou do que viu e ele quer só fazer um teste. Bom, cheguei em casa e disse para a Disney muito animado: vamos nos mudar para a Colômbia. Eu sei que vocês devem achar que eu estou brincando, mas não, quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu faço. Então, saímos de casa, pusemos toda a nossa mobília para vender e dessa vez vendemos até o carro. Fomos até uma loja de roupas usadas para comprar casacos quentes, porque em Bogotá faz frio e eu estava decidido, vamos nos mudar para a Colômbia. E nada me faria mudar de ideia. Nós começamos a juntar todo o dinheiro que podíamos para nos organizar para a mudança e era isso. O meu futuro estava lá, eu ia realmente ser famoso e esse era o plano. Então, porque entregamos o apartamento e estávamos juntando dinheiro, fomos morar com meus pais por uns meses. Mudamos para a casa deles. Meus pais trabalhavam o dia todo, então nos víamos muito pouco. Eu não sabia como eles estavam financeiramente falando, porque eles não compartilhavam nada com a gente. Só o que eu sabia era que estava tudo bem. Eu não sabia todos os problemas que eles estavam passando e nem nada o que acontecia na vida deles. Eles estavam tomando os produtos da Herbalife e começando no negócio e eu só pensava: ai meu Deus, pegaram eles. E a história deles
A história deles é muito interessante, foi a seguinte. Meu pai foi um dia no supermercado e no mesmo lugar havia um espaço de vida saudável Herbalife. Isso há 8 anos e meio, né? Meu pai não tinha a menor ideia do que fosse Herbalife, os produtos, nada disso. Mas nessa época, ele tinha 50 anos, não tinha ideia do que ia fazer da vida, estava quebrado, vivendo com pouco, gordo, infeliz e sem esperança na vida. E ele viu um senhor conversando com outro senhor sobre perder peso, se sentir bem, nutrição, e essas palavras interessaram meu pai. Eram exatamente as palavras e coisas que ele estava procurando. Ele se aproximou do homem e pediu um folheto. Então, era um cara conversando com outro cara no estacionamento do supermercado. Meu pai ouviu a conversa, se aproximou e pediu um folheto perguntando mais sobre o que ele estava oferecendo, porque ele estava interessado. Uma história típica. E eu sei que muitas pessoas agora estão pensando e vão dizer: uau, aquele cara teve sorte aquele dia. Vocês não? O cara não teve sorte, porque ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Podia estar em casa, vendo filmes, podia estar passando um tempo com sua família, podia estar fazendo tantas outras coisas, mas ele estava fazendo o que ele supostamente tinha que fazer, na hora em que supostamente tinha que fazer. Não foi sorte, foi trabalho. Tinha uma dezena de outras pessoas no mesmo espaço, só sentados esperando com que seus clientes viessem até eles. Mas aí vocês vão falar que foi a ferramenta do espaço de vida saudável. Não, isso também não importa. Essa é a lição. O cara não teve sorte. Ele estava fazendo o que tinha que fazer e estava fazendo mais uma vez. O cara, aliás, até aquele ponto, estava há 5 anos no negócio como equipe mundial. Estava lutando e quase já tinha desistido. Várias vezes. E pelo que eu ouvi dos seus uplines, ele estava em um momento muito difícil do negócio. Estava bem perto de desistir. As coisas não estavam dando certo. Ele tinha muitas dificuldades por ser imigrante. A esposa era contra o negócio e ele estava sem resultados. Então o cara estava em uma situação difícil da vida e do negócio. Mas ele estava fazendo o seu trabalho de novo e de novo, mais uma vez. E ele não desistiu. Não importa quantas vezes sentia vontade, ele ainda estava na rua, lutando, fazendo o que tinha que ser feito, sorrindo e mantendo a sua responsabilidade de um distribuidor Herbalife, que é falar com mais uma pessoa da oportunidade, falar com mais uma pessoa do produto. E por isso ele não teve sorte, ele se deu a oportunidade de fazer a coisa certa e estando no lugar certo, na hora certa, as coisas aconteceram. Então, muitas lições podem ser aprendidas dessa história. Porque pode ser que alguns de vocês aqui já estejam há alguns meses ou alguns anos sem crescer, em um ponto do seu negócio pensando: será realmente que Herbalife é para mim? Pode ser que alguns de vocês aqui estejam pensando ou já tenham pensado em desistir, ou até mesmo estejam pensando agora, nesse momento, em desistir. Imagine se esse cara tivesse desistido. Imagine se naquele dia esse cara não tivesse saído para falar com novas pessoas. Imagine como a Herbalife seria diferente hoje. Quantas milhares, quem sabe até milhões de vidas foram mudadas ao longo desses 8 anos só por causa daquele panfleto. Aliás, para começar, quase todos de vocês não estariam aqui, incluindo eu, por causa desse folheto. Então, na próxima vez que você pensar em desistir, imagine qual impacto você pode fazer um dia só de tentar mais uma vez. Não apenas na sua vida, no seu negócio, mas na vida de tantas outras pessoas e no mundo como um todo. Pessoal, não desistam. Você nunca sabe quando a sua hora vai chegar. Mesmo se você estiver hoje fraquejando, se você estiver parado, se você estiver desanimado, se você não estiver se sentindo bem, você nunca sabe quando a sua hora vai chegar. Agora, isso também não significa... você disse para eu não desistir. Olha eu aqui, eu não desisti.
Estou aqui, viu? Estou aqui para sempre. Eu nunca vou desistir. Estou aqui. Mas se você está aqui e não faz o trabalho, você só diz toda vez, olha, eu disse que não ia desistir. Você vai todo evento e diz, olha, estou aqui, hein? Ó, cheguei cedo. Presta atenção, isso também não funciona. Você precisa trabalhar e não desistir. Não apenas ter esperança e não desistir. Não fique só esperando os outros. Você precisa trabalhar todos os dias. Não ter só pensamento positivo todo dia. Trabalhe todo dia. Esperança não é suficiente. Fé não é suficiente. Você tem que trabalhar, entendeu? Trabalhar. Então, não seja daqueles que vão a todos os eventos achando que é o suficiente só para dizer que nunca vão desistir. Eu não desisti, viu? E aí você senta no treinamento e fica só assistindo quem trabalha ter resultado. Não sejam deles. Trabalhe e não desista. Trabalhe e sua hora vai chegar. E comece de novo. E seja seu melhor cliente e se desenvolva e faça seu trabalho de distribuidor, porque distribuidor Herbalife trabalha. Então trabalhe, vá mudar sua vida. Você precisa trabalhar. Somos recompensados por trabalhar. Enfim, mas naquela época meus pais começaram a perder peso. Estavam num momento financeiro muito difícil e ele estava em um momento financeiro tão difícil que depois eu descobri anos mais tarde que eles ajudavam na limpeza do espaço e atendiam clientes do patrocinador em troca de produtos para consumir. Eles não tinham nenhum dinheiro, meus pais começaram sem dinheiro até do produto para tomar. Mas mesmo sem dinheiro, eles eram os que mais tinham consistência no espaço deles. Meu pai perdeu 20 quilos, começou a falar com as pessoas e decidiu que ia fazer esse negócio seriamente. Aliás, nessa época, eu tentei várias vezes tirar ele do negócio. Ele tentava me pôr no negócio, eu tentava tirá-lo. Ele tentava pôr e eu tentava tirá-lo. E aí um dia eu fui num evento da Herbalife pela primeira vez, com o único foco de arrancá-lo de lá. Eu falava, por favor, não faça esse negócio. E ele simplesmente ficava. E isso me irritava muito. E sabe, muitas vezes as pessoas que se importam com a gente, nesse exato momento, estão tentando nos tirar do negócio. Exatamente agora. Tem pessoas que você ama e que simplesmente só querem tirar você no negócio da Herbalife. Assim como eu era com meu pai. E eu descobri recentemente que quando eu deixei aquele evento tentando tirar meus pais do negócio, simplesmente fui embora, minha mãe ficou parada, chorando no lobby do hotel, porque eu fui embora, sem ao menos apoiá-los. Duro isso, muito duro para eles, porque morávamos na mesma casa. E às vezes as pessoas que mais nos influenciam na vida, que era eu na vida deles na época, não só não querem nos apoiar, como ainda ficam tentando nos tirar do negócio. E meu pai, eu me lembro exatamente as palavras que ele disse. Ele disse, esse é o trem da oportunidade passando e esse é o último vagão. Eu não vou deixar passar. Essa é minha última chance de fazer alguma coisa significante na vida e eu não vou deixar passar. E ele não deixou passar. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem suporte, mesmo eu falando todo dia para ele não fazer Herbalife, ele não deixou passar. E hoje eu sou tão grato porque ele não tenha deixado passar. Enfim, porque até eu entrar eu fui muito difícil, sabe? Eu fui muito duro com eles. Então, se hoje você não tem ninguém que te apoie, enfim, ou tente te tirar do negócio, não desista. Porque, sabe, tem dois tipos de pessoas. As que fazem isso porque acham que isso é uma coisa boa para você e eles só querem o seu melhor, que normalmente é sua família, sabe? Vocês acham que eu queria o pior para os meus pais? Eu queria o melhor para eles e eu pensava que eu estava fazendo um favor por tirá-los do Herbalife. Eu achei que fosse o certo, eu não entendia, eu não sabia. Então você tem que entender que existem pessoas que elas não dizem porque pelo mal, elas não querem nosso mal, elas querem o melhor para nós. Elas só não entendem nosso negócio. Elas não querem nosso mal, então está tudo bem. Paciência com elas. Você terá resultados, vai mostrar seu trabalho e aos poucos elas vão acreditar por si próprias. Esse é um tipo de pessoa. Mas tem um outro grupo de pessoas, os que não querem te ver bem-sucedidos.
E esses são seus haters, ou seja lá que nome você quiser dar para essas pessoas. Essas pessoas são as que você precisa se afastar, porque você não precisa de gente assim. Mas faz parte da vida. Quanto mais sucesso você tiver, mais haters você terá. Essa é a vida. Essas pessoas, eu vou dar uma dica. Use de combustível para você crescer o máximo que puder e simplesmente enlouquecê-las de raiva. Essa sempre foi a minha maior motivação para crescer desde que eu comecei. Porque eu tinha amigos que diziam que eu nunca ia chegar a lugar algum, que eu nunca ia ganhar dinheiro com esse negócio. Alguns chegaram a me dizer que Herbalife até era bom, mas que para mim não queria funcionar. E por dentro eu pensavam, me assistam, que eu vou trabalhar, vou crescer e vou arrebentar. E é engraçado que alguns até hoje continuam assistindo. E cada vez eu temos mais plateias, mais combustíveis para crescer. Então, você sempre terá esses dois tipos de pessoas na vida. Tire pelo lado positivo. Use de motivação e combustível. Então, ficamos alguns meses na mesma casa sem poder conversar praticamente, porque eles falavam comigo e qualquer coisa eu já falava mal da Herbalife e as coisas realmente estavam muito ruins. Até que um dia minha mãe sentou comigo e tentou me explicar quão mal financeiramente eles estavam. O que, aliás, eu não tinha a menor ideia. Aliás, naquele meu primeiro evento, que eu fui embora, que eu contei para vocês, minha mãe me pediu $50 e me deu uma desculpa qualquer, dizendo que não tinha levado dinheiro em dinheiro e que esqueceu de sacar e que precisava comprar alguma coisa ali e precisava ter dinheiro e me pagava depois. Enfim, foi isso que ela... E, aliás, ela me pagou depois, mas eu fiquei sabendo que era para pôr gasolina no carro. Vocês acreditam, naquele dia do evento que eles me levaram a primeira vez, eles não tinham nem o dinheiro para voltar para casa, de gasolina para voltar para casa. Mas ainda assim eles estavam no evento. Eles não tinham nem dinheiro para voltar para casa e não tinham dinheiro para coisas básicas da casa. Então, eles mentiram, porque eles não queriam me contar o quão mal eles estavam. Não queriam nos deixar preocupados. Eu não sabiam o quanto eles precisavam de pelo menos o meu apoio e incentivo no negócio. Pelo menos dizer que ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, continuem. E ao invés disso, eu estava sempre falando para eles desistirem, só falava coisas negativas. Então, esse dia, minha mãe sentou comigo, tentando falar comigo, porque eu e meu pai realmente estávamos sempre discutindo muito. Nós dois temos personalidades muito fortes. E ela disse, olha, isso não pode continuar. Eu não estou pedindo para você fazer tudo por nós. Eu não peço muito, mas já faz muitos meses que nós não temos nem o dinheiro do aluguel. Vocês sabiam que no mês que vocês mudaram para cá, nós íamos ser despejados e não íamos ter nem aonde morar? E eu fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Eu disse, ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cadastrar hoje, mas não vou fazer esse negócio. Eu vou cadastrar porque entendi que eu compro alguns produtos com desconto e eu gosto dos produtos. Eu vou acabar ajudando vocês de alguma forma. E sinto que esse é o mínimo que eu posso fazer como seu filho para ajudar vocês. E eu cadastrei naquele dia, eles ficaram tão eufóricos, eu nem entendia por quê. Eu falava, já disse, eu não vou fazer um negócio, eu só é um apoio para vocês, eu vou tentar ajudar. Enfim, nós compramos os produtos e começamos a tomar. Nós gostamos do produto, já gostávamos de viver uma vida saudável, os produtos eram ótimos e as pessoas começaram a perguntar. Eu não entendia porque eles estavam perguntando. Que coisa estranha. E aos poucos a Disney começou a divulgar os produtos no trabalho. Ela tomava o chá em público, postou os resultados dela nas mídias sociais e a diferença no estilo de vida saudável e as pessoas começaram a se interessar. Na academia me perguntavam da linha 24 horas. Nossa, que estranho. Enfim, no primeiro mês ganhamos $1.000 e eu pensei, o que está acontecendo? As pessoas se cadastrando e eu pensando, eu nem ligo para isso. Enfim, e faltava um mês para nós irmos para a Colômbia e eu pensando, que estranho, tem alguma coisa interessante aqui. Parece que funciona. E no segundo mês foi mais dinheiro e eu pensando que estranho, mas o que foi decisivo para nós resolvermos adiar a nossa viagem para a Colômbia foi o seguinte, eu recebi um cheque de $47 pelo correio.
Eu sei que não é muito dinheiro, mas eu pensei, sem fazer sério, sem profissionalizar, essa empresa manda cheques e são reais. Herbalife Internacional, Los Angeles, Califórnia, enfim. Da onde vem esse dinheiro? Se eu fizer da maneira correta e séria, pode vir muito mais. Então, adiei a viagem para a Colômbia. Até hoje, não mudei de ideia. Então, para tornar curta a história, o dinheiro que iríamos usar para ir para a Colômbia, usamos para abrir nosso espaço de vida saudável 3 meses depois. Muita gente não sabe, mas nós chegamos equipe de milionários com espaço. Trabalhávamos com as duas coisas, espaço e mídias sociais. Em um determinado momento, tínhamos tanto trabalho e pessoas vindo das mídias que decidimos fechar o espaço. Mas na época, em 6 meses de negócio, chegamos a Get. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo. 9 meses, primeiro mês de equipe de milionários. 18 meses qualificados para a equipe de presidentes. Os ganhos crescendo sem parar. Mas incrível. E demorei 4 meses só para entrar nesse negócio. E, enfim, eu fui num evento que mudou minha vida. E esse evento se chama Extravaganza. Porque até aquele ponto eu não tinha tido a grande visão. Eu entendia que a Herbalife dava dinheiro, eu entendia que ter um espaço seria lucrativo, mas eu não tinha visto o quão grande era essa companhia. Eu mal podia acreditar quando eu vi o tamanho da empresa. Foi algo surreal na minha mente. Algumas pessoas ganhando tanto dinheiro e tantas histórias de sucesso. Eu via no palco que eu mal podia acreditar que eles ainda falavam dos ganhos e compartilhavam tudo para nós. Bons tempos aqueles em que a gente podia falar de qualquer dinheiro no palco. Enfim, eu mal podia acreditar, no bom sentido, que tudo aquilo era possível e real para uma pessoa comum. Aquela extravagância mudou para sempre a direção da minha vida. A minha mente captou, contudo, a grande visão. Ela me permitiu enxergar exatamente aonde eu iria, qual caminho trilhar. Depois do evento, eu já sabia que ia fazer obcecadamente esse negócio pelo resto da minha vida e nada mais. Naquele mês, eu fui de 5.000 pontos de volume pessoal para 23.000 pontos. Eu estava explodindo e a partir daí, eu comecei a aumentar cada vez mais meus padrões. Eu entendi o plano de marketing e todo o seu potencial. No começo, imagina, eu sabia que ia ser incrível. Porque no começo eu imaginava, nossa, eu vou ser um dia equipe de milionários, vou ganhar 10 mil dólares, vai ser incrível, eu vou me aposentar para sempre, vou morar numa praia em algum lugar do mundo e é isso. Mas aos poucos eu fui entendendo todo o potencial do plano de marketing e eu vi que existe muito mais nesse negócio. Tem tantos lugares onde a gente pode chegar, tantas oportunidades para serem alcançados, tantas metas a serem batidas, tanta gente que pode se beneficiar e se impactar, milhares e milhões de pessoas que precisam desse negócio. É mesmo surreal. Então, realmente foi a maior experiência para abrir meus olhos para todo aquele potencial. E eu vejo que o progresso do plano de marketing não tem limite. E é incrível isso. E quando eu compartilho com vocês que o plano de marketing não tem limites, é para ser uma inspiração. Sabe, às vezes eu vejo alguém que cresce rápido e logo já se dá por satisfeito. E essa é uma maneira muito ruim de ver as coisas. Sinceramente, eu acho que é uma mentalidade muito ruim. Use toda essa informação que você recebe, não só para você. Use a minha história para se inspirar, para que você possa criar algo muito maior. Não pense que é suficiente você mudar sua vida. Sim, comece pela sua vida, mas o que importa é aonde você pode chegar e quantas milhares de pessoas você pode impactar. Por que não milhões? Não importa onde você está agora. A única coisa que importa são as decisões que você vai tomar agora para se tornar uma pessoa totalmente diferente no próximo ano. Use minha história como inspiração. Não se coloque para baixo, não interessa o que você vive agora. Use como inspiração e mude sua vida. Nosso negócio nesses 7 anos tem sido uma bênção inacreditável. No começo tinha muita gente que não acreditou, mas que acredita hoje não tem nem como dizer que não. Eu me lembro que eu viajei 5 horas de carro para minha cidade natal, aqui dos Estados Unidos, quando eu comecei a Herbalife. Eu fui falar com todos os meus amigos e todas as pessoas que eu conhecia sobre o negócio.
e quase todos eles acabaram entrando de alguma forma, nem que fosse pelos produtos. Mas no final, acabaram desistindo. Eles disseram, é difícil, eu não tenho como fazer, eu não tenho dinheiro, blá, blá, blá. A Disney tentou colocar a mãe dela no negócio e ela não quis. Ela não quis de jeito nenhum. E depois de um tempo, alguns amigos quiseram. Um deles que ficou é membro da equipe de presidentes. E depois de 6 meses de negócio, a mãe da Disney acabou entrando. E da linha da mãe da Disney veio o nosso chairman. Incrível. Ela não queria o negócio porque não acreditava nela mesma. E hoje é equipe de presidentes 15K. E o cara dos folhetos? Estão lembrados? Bom, parado, vários anos, como equipe mundial, quase desistindo. Bom, ele está indo muito bem agora. Ele é membro da equipe de presidentes 30K, quarta ou quinta maior organização do mercado latino nos Estados Unidos. E a esposa, agora, bom, ela é bem a favor do negócio. Enfim, E meus pais? Gente, meus pais, realmente incrível. Porque tudo partiu desse casal. Imagina, o cara na rua não sabia o que fazer e de repente entra e fala com meu pai. E eu só queria dizer uma coisa, voltando para a questão do cara dos folhetos, eu só queria dizer, ele estava lá todos os dias, é um cara incrível, a quem eu tenho muita gratidão, porque foi ele quem abriu a porta para a nossa família. E não se esqueça, não foi sorte. Agora voltando, e meus pais? Bom, a nossa razão de tudo, a razão pela qual eu resolvi fazer esse negócio, o motivo por eu não ter desistido, por eu ter começado, o motivo pelo qual eu trabalhei tão duro no começo, bom, eles passam bem também. Hoje eles são equipe de presidentes 80K. Eles não estão aqui hoje, eles fazem o volume deles todo mês. Tem alguns clientes ainda, falam com pessoas do produto e do negócio, amam Herbalife. Mas eles não precisam fazer muito. Eles estão vivendo a vida. Eles têm 2 casas, passam 3 dias em uma, aqui fica na praia, e depois 3 dias na outra, e vão final de semana para cá e para lá, passam tempo pelo mundo, junto com os netos, e vivem a vida. Eles são o número 1 de royalties do mercado latino em todos os Estados Unidos. Aliás, no último ano, eles foram número 1 de royalties do mundo inteiro. E voltando para o último vagão do trem do meu pai, hoje, ele acabou de fazer esse mês, completou 58 anos. Ele está melhor agora do que quando tinha 50. E nos últimos 8 anos, ele conquistou mais e realizou mais do que os primeiros 50 anos de vida. E eles merecem, porque são milhares de vidas impactadas por causa deles, por toda a persistência e por toda a vontade de dar certo. Pessoal, não existe oportunidade como essa lá fora. Não existe nenhuma oportunidade que você pode ganhar tanto dinheiro, liberdade, felicidade e habilidade de impactar a vida de tantas pessoas como a Herbalife faz. Nós somos extremamente abençoados por termos encontrado a Herbalife. E hoje, nossa vida, eu realmente nem sei o que falar. E foi por isso mesmo que eu quis mostrar toda a minha história, da onde eu vim, quem eu sou. Eu não sou só o cara que você vê nas mídias. Eu vim do nada, como muitos de vocês. Eu vim do nada, trabalhei duro para chegar onde cheguei, como qualquer um de vocês pode fazer. Eu não sou diferente de ninguém. E eu era um desastre completo na vida, há anos atrás, com dívidas no banco. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu só decidi trabalhar muito, focado, sem parar, por mais tempo que qualquer um de vocês. E hoje a minha vida é extraordinária. A liberdade que temos, a habilidade e disponibilidade para passar tempo com a família, escolher o que vamos fazer, aonde vamos morar. O ano passado, há um tempo, moramos 1 ano e meio na Espanha, porque tivemos vontade. Foi a experiência mais incrível morar na Europa e viajar com as crianças pela Europa, por vários países. Foi incrível. E agora acabamos de mudar para uma casa nova. Nossa, eu dirijo os carros que nem nos maiores sonhos eu pude imaginar. E olha que eu sou bom para imaginar, mas eu nem sei o que dizer da minha vida. Realmente, onde estamos é algo surreal.
E toda essa vida que vivemos de sonhos, vocês podem ter também. E não é nada por causa de mim, é tudo por causa da Herbalife. É inacreditável. E se você trabalhar e for consistente e agir, as coisas para você e no seu futuro poderão ser completamente diferentes. É tudo o que eu queria dizer sobre a minha história. Muito obrigado. E essa foi a incrível, impactante, emocionante e inspiradora história do maior casal no mundo da Herbalife. Realmente, que inspiração inacreditável.